Está precisando de uma fantasia para o Dia das Bruxas ou uma festa temática? Então vem comigo e conheça a loja Castelinho, aqui em Santos, que iniciou suas atividades em 2007 com uma proposta retrô e um antiquário, onde a família toda trabalhava. Hoje está sob a direção da Carla e da Júlia, que trabalham com uma locação de fantasias. Aqui você vai achar todo tipo de fantasia para qualquer tipo de festa temática. Anjos, super-heróis, bruxas, princesas. Aqui você vai se divertir e vai encontrar aquela fantasia que você tanto precisa. E aproveitando o espaço, elas criaram o quê? O brechó Carlota Josefina, com vendas de roupas e acessórios seminovos e novos. Venha conferir aqui na Avenida Pedro Lessa, 2643. Vou deixar aqui o contato. E, o mais importante, o atendimento é de terça a sábado, das 14 às 20 horas. Até mais! Olá, gente! Boa noite! Boa noite! Estamos aqui, mais um podcast. Esse é o nosso 24º podcast. Olha isso, que evolução! 24! E vamos nós aqui hoje mais um gravado, mas feito com muito amor, com muito carinho, cada um lá dentro do seu espaço, mas nós estamos aqui. Hoje nós temos uma entrevistada que vai dar um show de história hoje, de superação, então vocês fiquem ligados, já aciona o sininho, já compartilha e já se inscreve no nosso canal. E se você souber de alguém que necessita estar aqui nesse canal para ver o que nós estamos informando sobre o autismo, sobre como que é inclusão, como que faz para superar, como que faz... Enfim, aqui a gente dá informação para tudo, gente, sobre o autismo. Então, se você souber de uma família, de alguém que precisa, já passa o link para essa pessoa já estar ativo. Então, meu boa noite para Camila, boa noite, pessoal, Cami, boa noite, Cláudia, e boa noite para... Boa noite. Lidiane Oliveira, que daqui a pouco nós vamos apresentar ela, a gente vai deixar ela aqui. E nós estamos muito felizes, Lid, muito obrigada por disponibilizar seu tempo, que a gente sabe aí que é na correria, né? Mas nós te agradecemos muito, viu? E você é muito bem-vinda aqui no Bate-Papo Entre Elas. Muito bem-vinda. Eu acho que essa entrevistada, ela vai mostrar que tudo é possível, que só basta você nunca deixar de sonhar e ter muita determinação. Ela vai ser muito inspiradora para várias pessoas que estão nos assistindo e tem medo. E ela vai mostrar que não existe o medo, existe uma coisa chamada determinação e foco. Obrigada, viu? Por fazer parte dessa família aí, a família Bate-Papo Entre Elas. Bom, gente, e como todo o nosso podcast, a gente inicia como? Com os nossos recados, gente. Nossos recados são muito importantes. E vamos lá, Camila. Hoje a Camilinha vai começar. Vamos lá, nossa Camila linda. Como a minha parte é sempre pedir, né? A gente vai com a venda, vai com os pedidos. A minha parte, eu sou a moça que pede. Então, né, nós precisamos, gente, das doações de vocês, roupas femininas, masculinas, principalmente roupas infantis, né? O nosso estoque tá quase zero, né? Roupas masculinas, roupa de praia, objetos que vocês não usam mais em casa,
acessórios, bijuterias. Então, tudo isso faz parte da nossa matéria-prima para que o nosso trabalho continue. A gente vai estar dando os cursos para as mãezinhas, a festa do Dia das Crianças, tem a festa de Natal. Então, é através dessa matéria-prima, que são as doações de vocês, esse carinho de vocês, que nós conseguimos fazer um monte de coisas durante o ano, tá? Então, pode chamar a gente no privado, chama a gente no particular, no Instagram, no bate-papo entre elas, manda recado lá no Instagram, no Facebook, no YouTube, onde vocês conseguirem achar a gente. Telefone também tem nosso contato, pode mandar mensagem via WhatsApp. Nós vamos até a casa de vocês buscar, tá bom? Nós também temos uma parceira, que é a Daniela, ela nos ajuda, ela ajuda a gente, nós mesmos, nós vamos buscar na casa de vocês, eu, Cláudia, a gente, a Dani, se precisar, a gente dá um jeito, mas a gente vai até vocês pegar nossa matéria-prima, tá bom? Então, a gente precisa dessas doações, nós temos o atendimento com hora marcada, temos uma página da nossa loja online também. Esse atendimento com hora marcada a gente fala que é o nosso QG, um lugar muito especial e aconchegante, onde vocês todos estão convidados, é só ligar para a gente, nós temos uma pessoa para atender vocês, com toda a sua particularidade, você vai lá, a gente marca um horário, e aí escolhe a roupa, experimenta, toma um cafezinho com a gente também, tá bom? Então, a gente aguarda vocês. Vai chegar bastante roupa. Vai. Então, para a gente complementar aí os pedidos da Camila, a gente vai lançar a campanha Cresci, Doei, Ganhei. Que é o quê, gente? A cada 5 peças que você doar do seu filhotinho, independente da idade, você vai poder escolher 2 peças do brechó para você levar. Então, vai ser bem bacana, aí você agenda um horário, vai lá conhecer o nosso espaço, e aí você vai levar as roupas, e aí você dá uma olhada do que te interessa, e aí faz essa troca. Então, aguarde aí essa campanha bem fofinha que a gente está preparando com muito amor aí para vocês, tá bom? Ô, Dani, para as pessoas terem uma ideia de como esse atendimento, no caso do espaço, nós poderíamos, como você que cuida da produção, filmar a parte do ateliê, que nós fizemos uma loja, tudo bonita, para a pessoa mais ou menos ter uma ideia de como é aquilo. Eu acho que é legal isso, não é? Muito interessante. Porque é um lugar... Porque aí a pessoa, uma coisa é a gente estar falando, a gente não está mentindo, a gente está sendo clara, mas outra coisa é a pessoa ver a filmagem, ver a sala que nós montamos, para elas poderem estar guardando, se for 2 pessoas ou 3, a sala onde estão as roupas, né? Eu acho que seria bacana. Sim. Não, pode deixar, a gente faz um vídeo bem bacana e a gente já posta e já, para a pessoa entender e ver, né? Porque o atendimento com hora marcada é uma coisa muito utilizada em São Paulo, pouco utilizada na Baixada Santista, mas agora é uma tendência, gente. Nada mais é do que aquela pessoa que vende roupa, de vez de ela abrir uma loja, ela pega um quarto, arruma muito bem aquele quarto para atender suas clientes. No nosso caso, é todo o imóvel para atender vocês da melhor maneira possível, né? É o nosso escritório, a nossa loja. Escritório, tudo. Então é isso, gente. Bom, e continuando as nossas informações aí para vocês sobre a nossa agenda. Na última sexta-feira, dia 18, o que teve, Cláudia? Ai, gente, teve a festa do Dia das Crianças. Gente, o Manuel Carlos vai me contratar. Eu fui a madrasta da Branca de Neve. Gente, o legal do nosso grupo é assim: se a gente não tem, a gente inventa. Se a gente não tem, a gente cria. Mas a coisa sai. O custo dos personagens estava muito caro e a gente trabalha com fluxo de caixa. Então, nós conseguimos
com uma loja chamada Castelinho, né? Que foi assim maravilhosa. É uma loja de fantasias que tem em Santos, na Pedro Lessa, e ela abraçou a nossa causa, abraçou a nossa ideia e nos cedeu 2 personagens, a roupagem, né? Então, uma foi a Cinderela, que teve 2 pessoas vestindo, na parte da manhã uma pessoa e na parte da tarde outra. E a madrasta da Branca de Neve, que sou eu. Eu amei, gente. Eu amei. Mas você fez a risada. Eu levei a maçã e falava assim para as crianças: se você comer, você vai dormir. Mas você fez a risada, será maligna da Gente, eu posso te falar? Eu acho que eu me diverti mais do que as crianças. Entendeu? Depois, gente, a Dani vai passar tudo. E para as pessoas que nos seguem, né? Mas, teve o DJ Manga, que sempre fecha com a gente. A Michele, né? Que veio com seus carrinhos de pipoca e algodão doce. Tinha saquinhos de doce que nós fizemos 75. Lá são 70 crianças, fizemos 5 a mais e fizemos mais 25 extras para dar para os professores, para os funcionários, direção e os nossos convidados. Porque a gente pensa assim, gente, todo mundo ali contribui para o melhor daquela criança, para o melhor daquela família e nos ajuda para que aquilo se torne realidade, né? Então, é um trabalho de formiguinha, gente. A Dani depois vai passar tudo, desde a filmagem das bebidas que foram doadas, os doces, entendeu? Para vocês verem como é. Gente, não é 1, 2, 3, é 70 crianças. E o grosso, quem custeou, foi o projeto Brechó de Helena, no qual o podcast é uma dos projetos deles. Então, é assim... Foi maravilhoso, gente. Olha, eu pude fazer tudo, eu pude dar risada, eu pude fazer porque aí eu sou uma criança, ninguém vai falar, olha, maluca, olha, não sei. O DJ falava tudo. Realizou. Realizei, foi muito bacana. Eu gostaria de agradecer tanto a Giana, a Miss Santos, e fez a Cinderela no turno da tarde, como a Edilene que fez no turno da manhã, entendeu? E as demais pessoas também. A Dani, depois, quando passar as filmagens, vai mostrar, vai pôr o nome nos créditos, e nós vamos agradecer também a todos que trabalharam de forma direta ou indireta, para que essa festa saísse do papel e se tornasse realidade pelo 2º ano consecutivo. Nós honramos nosso compromisso. Então, obrigada a todos vocês. Isso mesmo. E para finalizar, gente, o que nós vamos ter mais para frente na nossa agenda? Marca bem, muito bem esta data. Dia 1º de dezembro, nós vamos ter o desfile de estilos que são com as crianças, não só os autistas, nós vamos estar usando todas as crianças, vai ter crianças que têm deficiência da visão, audição, vai ter cadeirante, e vai ter autistas, e junto deles vão vir junto o responsável, a mãe, né, ou a mãe e o pai, os familiares ali junto com eles também, vestindo as roupas do brechó. Então, que também não tem uma deficiência, né? Isso, então vai ser muito bacana, muito legal, que esteja atentos, porque não vai ter só o desfile, a gente vai trazer show, a gente vai trazer DJ, vai ser um negócio bem bacana, a gente tá preparando aí e projetando aí um negócio bem legal, para que vocês se sintam à vontade, traga esses familiares, seus amigos, então gravem bem esta data, tá bom? Marca lá na sua agenda, dia 1º. E vai ter, Dani, temos o
compromisso com o presentes, brechó, né? Vai ter presentes, vai ser um bingo diferenciado, não é aquele normal que vocês têm, que compra, que tem a fichinha, que canta as pedras, vai ser uma coisa bem diferente, criado por nós, na qual nós vamos dar inúmeros prêmios dos nossos apoiadores e também do brechó. Então, vai ser uma tarde que você pode ir com a sua família, que vai ter entretenimento para todo mundo. E fora as comidinhas e as bebidinhas que vai ter, vai ser muito gostoso, vai ser uma tarde muito prazerosa. É isso, gente. Então, grave aí dia 1º de dezembro, tá bom? Bom, vamos lá. Tá bom. Bom, então, para você que está já aí ansioso para saber como que vai ser a venda desses convites, daqui 2 semanas nós já vamos estar liberando a venda desses convites para vocês estarem sendo os primeiros a adquirir. Garantiu o lugar, aí... né? Oi, Camila? Garantiu o seu lugar, porque acaba rapidinho. Isso, e assim, gente, fecha uma mesa, né? Que não vai ser valor exorbitante, então calma aí a sua alma, mas guarde e reserva que daqui 2 semanas a gente já vai dar início aí às vendas. Fique atento nas nossas redes sociais, tá bom? Bom, gente, e vamos à nossa entrevistada, né, de hoje. Isso! Ela que é formada em serviço social, ela é pós-graduada, gente, vou ter que ler porque vai fazer a cola, tá? Ela é pós-graduada em educação especial, inclusiva, né? Faz um trabalho junto com as famílias de desafios e possibilidades. Gente, olha isso. Então, já promete essa entrevistada. Já promete, gente. Vamos aprender muito. Gente, seja muito bem-vinda, Lidiane de Oliveira. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada por estar aqui hoje. Tirar um pouquinho do seu tempo para estar conosco. Isso é um desafio, mas eu preciso, primeiro, eu já estou no ar? Sim! Então, vamos lá, eu preciso me apresentar, né? Eu acredito que a gente precisa entender que quem vai estar vendo esse podcast, a gente não sabe que, né, você está falando aí da deficiência e a gente acaba excluindo pessoas, né, deficiente visual, deficiente auditivo, porque às vezes eles estão vendo, mas não sabem como que é. Então, normalmente eu costumo me descrever, né? Eu aprendi na minha pós, para que as pessoas do outro lado saibam quem sou eu, a Lidiane. Então, eu vou me apresentar dessa forma, né? Então, eu sou a Lidiane Silva de Oliveira, eu tenho 44 anos, sou uma mulher negra, da pele negra, cabelos até as cinturas preto, né? No momento, eu estou vestida com uma blusa da Nike, na cor branca, eu peso 69 quilos, 1,56 m, estou na sala que eu trabalho, uma parede atrás de mim branca, né? E mulher nordestina, a gente não pode deixar de escrever. Para que é legal fazer essa descrição, né? Para que as pessoas do outro lado consigam ter uma dimensão de como que é o meu rosto, como que é a Lidiane, né? E não somente identificar através da voz. Então, eu acho isso importante, eu acho que respeito com essas pessoas. A gente está falando da deficiência, a gente está falando da inclusão, a gente acaba excluindo esse público que também tem muitos interessados, né? Então, essa é a Lidiane, tá? E vamos começar, né? Legal, diferente, gostei. Legal, hein? Gostei, hein? Obrigada já por esse ensinamento, gente. Já começou ensinando nós, já começou. Eu vejo que vocês estão ali também à frente da inclusão, né? Não somente a nossa deficiência. O pouco que eu consegui falar com a Dani, ela vai falar da inclusão, pessoas que não acreditam na sua capacidade. Isso é inclusão, né? De pessoas que acham que não conseguem chegar a algum lugar. Isso é inclusão. E aí, do outro lado, pode ter alguma pessoa que é uma deficiente visual, uma pessoa que não auditiva, ele vai saber de alguma forma. E pela lei da pessoa com deficiência, isso é necessário, né? Porque um país que a gente fala de inclusão e é o país mais excludente que nós temos. Essa é a realidade, né? Então, é isso. Nosso desejo, Lid, é que nós tenhamos a possibilidade de ter alguém
fazendo sinais, né, de Libras no nosso podcast. Perfeito. Né? Mas legal. Vamos por partes, né? Se alguém a gente chega lá, né, Dani? A gente chega lá. E quiser se voluntariar, será muito bem-vindo. Isso é, eu acho que só o trabalho de vocês, né? Eu também não poderia deixar de agradecer ao Bazar Helena, a Dani, né, que está falando comigo, a Camila, que eu tive para conhecer agora, e a Cláudia, né, que me colocou nessa aqui. E eu estou aqui, né? Eu acho que para contar um pouco da minha história, né? Como vocês viram no início da minha apresentação, eu vou trazer que eu sou uma mulher negra, uma mulher nordestina. Eu sou filha de pais e mães analfabetos, né? Eu tenho 8 irmãos, 2 falecidos e 6 vivos, 2 irmãs gêmeas, né? Somos em 4 mulheres e 2 homens hoje. E aí eu venho de uma cidadezinha chamada Ibicaraí, no interior da Bahia, aonde não tinha nada, né? Aos 14 anos de idade, eu saio dessa cidade, eu saio de uma fazenda. Na verdade, eu morei criada dentro de uma fazenda, onde meu pai prestava serviço como colhedor de cacau, né? Ele lá colhia para que pudesse garantir o nosso sustento. E aí, aos 13 anos, eu passo a morar numa cidadezinha, que é a cidade chamada Ibicaraí. Por que nós fomos para essa cidade? Porque nessa fazenda a gente não tinha trabalho, até mesmo minha mãe costumava dizer que a gente estava ficando mocinha e tinha que ter algumas coisas, já não tinha mais escola, né? Era até a 4ª série. E aí a gente passou para a cidade. Chegando na cidade, eu fiquei fora da escola um período, e depois de trabalhar em casa de família, né? Na época, estava entrando o real, né? A gente estava naquela loucura. Eu era criança e eu lembro disso, troca de moeda e tal. E aí eu fui trabalhar para ganhar R$6. Olha, muita coisa, né? R$6 hoje a gente compra nem doce mais. Passando o tempo, eu cheguei a trabalhar, transitei em algumas casas, né, lá na Bahia, e passei a morar, a trabalhar com uma outra senhora que, como pode pagar, muitas vezes ela não tinha como me pagar, ela acabava fazendo roupas, ela era costureira, e com aqueles restos de retalhos, né, ela fazia roupas para mim. E ela, certo dia, ela falou que viria embora para São Paulo, né, precisamente para a cidade de Cuíba, e eu falei para ela que eu queria vir, coloquei que eu queria vir, e falei, e ela aceitou, né, uma garota de 14 anos, de seguir em 5 de janeiro de 95 para a cidade de Carapicuíba. Era um desafio, uma menina de 14 anos, comecei a trabalhar tomando conta de criança, era uma criança tomando conta de outra, né? Na época, para ganhar R$70, eu me considerava uma menina rica, porque para quem ganhava R$6 e ganhava R$70, que era um salário mínimo na época, né? Ou era menos, eu era rica ali, né? E o caminhar foi bem complicado, no sentido de que, por eu ser menor de idade, eu não conseguia trabalhar, ali eu não conseguia ver a minha violação de direito, né? Um adolescente de 14 anos, longe dos pais. Então eu prestava serviço, às vezes, para os vizinhos ali, passava roupa, elas me davam alguma coisa, davam a casa. E se passaram 2 anos, eu retorno para a Bahia, né? Novamente. E chegando lá, a mesma situação, eu acabei voltando para lá também, trabalhando em casa de família, mas eu sempre coloquei que não era aquilo, não era ali que eu queria ficar. E aí, em 97, eu volto novamente para São Paulo, mas agora eu volto para a Baixada Santista, né? E aí veio eu e minhas 2 irmãs, onde a gente se dividiu. Ficou uma na casa de um tio, outra do outro tio, e eu fiquei na casa da minha avó em Cubatão por mais ou menos uns 30 dias. E aí a gente começou a trabalhar, fui trabalhar numa casa, né? Lá eu fiquei 3 anos e meio, eu já estava com 16 anos, e aí também foi um desafio. Nessa casa eu trabalhava, né? Dormia no local, e ali foi uma história bem grande, onde eu era tratada como, realmente eu era uma doméstica, né? Uma menina
onde eu tinha uma patroa bem difícil, né? Ela bem difícil, ela tratava a gente com muita maldade, eu vejo que aquilo era hoje, eu vejo como maldade, no que diz respeito à alimentação, né? Onde ela restringia isso, e para que eu pudesse ajudar a minha família que ficou na Bahia e pagar o aluguel e a minha sobrevivência aqui, eu acabei muitas vezes aceitando aquela condição, né? Mas, assim, era uma humilhação atrás da outra, e ali eu comecei até o desafio de voltar para a escola, porque esse período eu fiquei fora da escola, foi um desafio onde ela dizia que não contratou uma empregada para estudar à noite. Eu tinha que ficar para passar bife para ela comer fresquinho. Essa era a fala dela. E aí comecei o meu primeiro tratamento, que foi buscar a escola, né? Aos 18 anos, eu começo a estudar numa escola municipal ali na Ana Costa, Edmeia Ladeving, e comecei, acho que a minha cabeça começou a mudar, a entrar na escola, eu comecei a ver que se eu não tivesse, né, isso eu não iria conseguir sair daquela situação de subalternidade que era ser empregada doméstica, tá? Fiquei 3 anos, saí, fui mandada embora de uma forma bem violenta, né, sem direito a nada, porque na época empregada doméstica não tinha nada, ainda empregada doméstica menor de idade, né, sem registro na carteira, saiu... Olide, era Oi? Era escravizado isso, né? Escravizada, exatamente, Dani. E eu só consegui reconhecer isso quando eu entro na faculdade, né? Por isso que eu estou falando que a minha história é muito longa. Eu começo desse ponto para entender um pouco, né, como que chega, né, estudar, e eu costumo bem claro aqui que sem o estudo a gente não chega a lugar nenhum, né? E aí eu fui estudando, fui mudando também de emprego, né? Saí, passei a trabalhar numa lanchonete, onde eu me sentia a pessoa muito importante, porque eu já saí daquele quadro de empregada doméstica. Passei 1 ano e depois eu acabei entrando numa imobiliária. Ali eu me achava a pessoa mais chique, né? Tive colegas assim que foram excepcionais na minha vida, porque eu não sabia nem digitar, preencher um cheque, eu não sabia fazer nada, e as pessoas que estavam ali ao meu lado me deu aquele maior apoio, né? Foi me ensinando a caminhar. E ali eu comecei a perceber que eu precisava estudar, meu foco sempre foi estudar. E através de uma outra pessoa que também foi muito especial na minha vida, eu conheci o Educafro, né? É um cursinho pré-vestibular, jamais eu posso deixar de citar o Educafro, que ali, gente, eu aprendi o que é cidadania, o que foi a violação de direito, e dali eu comecei a ampliar o horizonte. Eu nunca esqueço dentro do Educafro, quando uma pessoa começava, ele é do movimento negro, ele traz a questão, né, do preconceito, do racismo, e eu não me identifiquei, eu comecei a me identificar com algo que eu não via nessa minha trajetória até chegar no Educafro, né? E foi muito engraçado porque eles começaram a falar de tom de roupa, né, que acaba destacando na pele negra, e é legal eu falar sobre isso, porque vocês trabalham com isso, né? Eu já estava com 27 anos, olha como passou tudo isso, né? 27 anos. E eu falei para ele assim, minhas roupas sempre foram roupas claras, né? Roupa branca, roupa preta, porque eu nunca vesti uma roupa vermelha, eu vesti uma roupa amarela, porque a minha mãe, ela dizia assim, imagina, negro não pode colocar um amarelo, negro não pode colocar uma cor azul. E aquilo eu fiquei tão na minha mente que o preto não podia colocar aquela na pele porque ela sacava e ela não podia aparecer. E aí eu percebi que um pouco, sem a minha mãe saber o que estava acontecendo, ela foi me dizendo que eu não podia fazer, e eu fui descobrindo, né, com o tempo. E aí eu comecei a usar
roupas amarelas, vermelhas, né, colorido, eu adoro colorido. E aí ele traz a questão, né, do negro, do racismo, porque o negro tem que estar sempre no lugar invisível, né? A gente já está no lugar invisível, mas por que eu tinha que ficar naquele lugar? Pois bem, o Educaf, ele tinha uma determinação de levar o negro para a universidade, né? Então, eles tinham um projeto que é entrar na universidade pública. Ali eu também comecei a perceber o quanto que eu tinha, e ao mesmo tempo que eu não ia conseguir, né? Esse sentimento também acabava me acompanhando também, né? Porque eu ouvia muito isso, né? Até mesmo de algumas patroas, né? Muitas vezes eu ouvi dessa patroa lá atrás que empregado tinha que ficar no quarto. E onde era o quarto da empregada, né? Na área de serviço. Um quartinho pequeno, um quartinho insalubre, né? Porque empregado não podia se misturar. E eu lembro de um episódio que a filha dela tirou uma foto, né? E eu apareci na foto e eu estava no meu quartinho de empregada, e quando ela falou assim, que empregado não podia aparecer em foto. Então, eu acho que tudo isso, ele veio, né, claro na minha mente que eu não podia aparecer, então eu tinha que ficar quietinha. Então, a roupa amarela eu comecei a associar, eu não podia aparecer, a roupa amarela ia fazer com que eu destacasse. E aí eu entro nesse cursinho para estudar, porque eu sempre tive o foco. Pode falar, Dani. Como que você chegou no Educafro? Gente, eu vou sair. Então, eu cheguei no Educafro através de um amigo. Tá. Eu cheguei no Educafro através de um amigo, né? Eu conheci ele quando eu trabalhava na lanchonete, um amigo muito querido. Hoje a gente já está bem afastado, mas ele sempre me incentivou a voltar a estudar. E eu sempre falei para ele assim, eu não consigo estudar porque o que eu ganhava naquele momento não dava para me sustentar. Até aí, eu já tinha trazido a minha família para São Paulo, né? Porque já passou 10 anos. Após a morte do meu irmão, já se passaram 10 anos. Após a morte do meu irmão, eu perdi um irmão de 14 anos, né? E meus pais, eles já não queriam mais ficar naquela cidade, né? Uma cidade pequena, sem recurso nenhum. E a gente fez de tudo, eu e minhas irmãs, e a gente foi trazendo todo mundo. Hoje está todos aqui, graças a Deus, né? Então, 2000 foi que a gente conseguiu trazer. E aí ele já tinha ouvido falar no Educafro, quando ele me viu, pegou o endereço, na época não, o Educafro até hoje funciona ali na Igreja do Valongo, né? E aí eu fui até lá, fiz a inscrição e comecei a fazer o curso, um cursinho pré-vestibular, os sábados, né? Todo sábado eu fiquei por 2 anos fazendo esse cursinho. Fui contemplada com uma bolsa, né, na época, na São Judas Tadeu, a antiga Unimonte, né? E aí, após todo esse caminho trilhado, eu acabo entrando dentro de uma universidade federal. Tá? Caramba, hein? Olha a guinada, hein? Muito legal, não falei que é maravilhosa? Estou aqui só viajando. Então, e é muito engraçado que, assim, toda essa trajetória, né, o que eu estou contando para vocês, eu acho que ainda é muito pouco, né, é mínimo, porque a minha infância também foi uma infância muito pobre, né, foi uma infância muito pobre, onde hoje eu costumo falar, as pessoas falam assim, você não come banana? Aí eu falo assim, olha, na minha infância eu comia banana no café, na janta e no lanche, então a banana para mim não tem uma boa recordação, né? Falar da minha infância, foi uma infância muito... Eu acho que eu não tive infância, eu não tinha brinquedos, eu não tinha o que hoje eu vejo que essas crianças têm, né? Eu vejo as minhas sobrinhas, eu falo, é totalmente diferente. Comer uma bolacha recheada, eu vim comer com 14 anos de idade, quando eu chego em São Paulo, né? Então, eu fico pensando assim, eu não tinha acesso a essas coisas que hoje as crianças têm. E aí, pode ser, surge uma questão, mas Lidiane, mas hoje, existe isso lá? Existe,
né? Hoje a gente vai falar que a facilidade é maior, mas naquela época lá atrás, em 90, imagina, 80, né? Década de 80, eu tenho 44 anos, eu nasci em 80, eu tinha lá meus 5, 10 anos, né? Não tinha nada disso. Roupa, quando eu vejo vocês falarem assim, né? Doa roupa. É muito engraçado. Porque eu lembro que a minha mãe pedia a Deus para quem doasse alguma roupa para a gente vestir. Meu Deus. Às vezes a roupa da gente tinha a minha mãe costurava os pedaços de pano, né? Para que a gente pudesse, emendava, rasgava, quando rasgava para a gente colocar. E é importante, gente, doar roupa, né? Eu vesti roupa doada por muitos anos, quando tinha, porque também era bem difícil de chegar isso pra gente lá, né? E falando disso, né, há 44 anos atrás, ainda existe isso em alguns lugares lá da Bahia, do Pernambuco, aqui em São Paulo, interior, tem ainda isso, né? E a gente não consegue alcançar, a gente não consegue enxergar isso, né? Então, a infância hoje, eu vejo que ela está mais fácil. Eu tive uma infância violada, né? Tive meu direito violado. E aí, quando eu entro no serviço social, é justamente para ver isso. Eu não vou permitir que eu viole o direito de uma criança, né? Então, porque eu tive lá atrás. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Por que você escolheu fazer a faculdade de assistente social? A verdade, a faculdade é serviço social, a profissão assistente social, tá? Porque eu escolhi, como eu falei, eu fiz 2 anos no Educar. No Educar. E aí eu fiz orientação vocacional. No primeiro momento, eu queria fazer pedagogia, né? Porque eu tinha um entendimento que pedagogia eu ia conseguir sair daquela área que era ser empregada doméstica para conseguir um trabalho. E depois eu podia pagar uma faculdade que eu me interessasse. Só que durante as aulas de orientação vocacional, sempre deu para a área social. E aí as psicólogas diziam ou ciências sociais ou serviço social. E aí o que era mais nítido é que assim, eu acabava me vendo na mesma situação que o curso apresentava para mim, né? E durante o percurso do curso, eu tive desafios, eu tive dificuldade, onde eu tive que ser acompanhada por psicopedagogo, por psicólogo, porque eu apresentei a dificuldade de aprendizagem. Porque eu não estudei, eu não fiz o ensino regular, né? Eu era empregada doméstica, então eu tinha que deixar o bife passado para a patroa. E aí eu faço o supletivo. E o que é o supletivo? O ensino regular já é defasado, né? Imagina o supletivo. E aí, quando eu me identifico, né, com a atuação do assistente social, né, e eu faço um serviço social para que eu possa mudar a realidade de algumas famílias, né? O serviço social, ele vem justamente, né, nessa linha. As pessoas que fazem o curso é porque elas se identificam com essa violação, né? E foi justamente a violação que eu só consegui ver isso quando eu entro no Educafro, aos 27 anos de idade. Né? Foi justamente dentro do Educafro que eu comecei a ver que a educação violou o meu direito, que eu não precisava estar ali dentro do Educafro para aprender a ler e escrever de novo. Né? Foi justamente dentro do Educafro que eu entendi o que era uma Constituição Federal, porque eu nunca nem acessava. E hoje, se a gente for pensar, ninguém conhece, ninguém nem manuseia uma Constituição Federal. Então, foi além de tudo isso que por serviço social. Né? Mas o desafio da educação, né, a defasagem, foi maior quando eu entro dentro da Federal. Né? Mas eu não posso falar assim, eles me excluíram, eu jubilei, pelo contrário. Eu fui buscar, né, pessoas que contribuíram bastante para que eu saísse dali e hoje, né, fazer acontecer enquanto assistente social. Né? Então, assim, quando eu comecei a conversar com a Dani, eu falei, a história é muito longa, né? A gente vai conversar
mas não é tudo, não dá tempo, não dá para a gente falar toda a trajetória. Você está fazendo um resumão, né? Exatamente. Eu vou falar do desafio de quando eu era uma criança, do desafio quando eu sou adolescente, né? Uma adolescente longe dos pais, né? Porque os adolescentes, quando entram em crise, o adolescente, quando tem todas as questões, eu não tinha a minha mãe e meu pai ali para conversar, né? E aí eu era uma adolescente que eu tive que ser adulta, porque eu já tinha alugado uma casa com minhas duas irmãs menores de idade, então a gente tinha que comer, a gente tinha que beber, então a gente tinha que pagar o aluguel, né? E você era responsável então, pela eu tenho um casa, desafio então. Não, era todas três. Éramos em três. Tá. Éramos em três. Nesse E o desafio da adolescência, aí eu entro na fase adulta. Sim. Olide, nesse percurso da sua adolescência até você chegar no Educafro, né? Qual foi a situação assim mais desafiadora e constrangedora, tirando ali da sua patroa, né? Que era um serviço escravo e humilhante e tudo mais? Qual foi, assim, o mais, nesse período todo, o mais desafiador e aquele que te trouxe muito constrangimento e muita humilhação? No período até chegar no Educafro, eu acredito que foi voltar, né, de novo, para trabalhar em casa de família. Aí eu passo a trabalhar com uma idosa. E aí, onde essa idosa, ela me tinha como uma garota, né, porque eu era negra e ela não aceitava, porque eu era uma menina de pele negra, né? Então, a idosa? eu acabei pegando... Oi? A idosa não aceitava? A idosa não aceitava. Eu entro para trabalhar para cuidar dessa idosa, que hoje, né, ela já recebeu alta celestial, e eu percebia que assim, ela gostava muito de passear, a outra cuidadora, né? E comigo ela não ia sair. E eu percebia que ela pegava o telefone e falava mal para a filha dela, né, que morava em Campinas, e o filho dela me cobrava por que eu não saía com a mãe dele para passear, e eu falava, eu chamo, né, o tempo inteiro para sair comigo, e ela não aceita. E aí eu comecei a perceber que era por conta da minha cor. E depois eu acabou se confirmando, porque a pessoa que eu acabei, aí eu fui trabalhar nessa lanchonete, né, como balconista, e depois eu acabei tendo amizade com a pessoa que eu coloquei lá, né? E ela trouxe. Aí essa pessoa já era uma menina de pele branca e ela fazia todas as atividades com ela que fazia com a anterior, você entendeu? E ela mesma falava para ela que, né, não saía comigo por conta da minha cor, do meu tom de pele. E aí aquilo para mim... E assim, e você, na inocência toda, você nem sabia o que era o preconceito todo que você estava sofrendo. Não sabia qual era o preconceito. Eu era uma criança, exatamente. E aí, quando eu fiquei mais um ano, né, trabalhando nessa lanchonete, eu fiquei um prazo bem curto com essa idosa, né? Não me identifiquei com esse trabalho com o idoso, saí, e aí passei para essa lanchonete, né? Fiquei um ano também nessa lanchonete, foi um aprendizado onde eu também fiz bastante pessoas, que foi justamente esse rapaz que me indicou, um senhor que me indicou o Educafro, foi aí que eu conheci ele também, né? Então foi um conhecimento assim muito legal. E aí daí eu saí, foi quando eu entrei na imobiliária, eu fiquei 6 anos nessa imobiliária. Mas assim, o desafio de quando para eu chegar até o Educafro, o que eu consigo ver é que quando eu chego nessa imobiliária, eu não sabia manusear um computador, eu não sabia manusear um papel, né? E eu dizia para minhas colegas, eu só sei mexer cândida, sabão em pó, para limpar chão. E elas tiveram todo o cuidado de me ensinar.
Eu tenho uma amiga, eu falo para ela que ela fala que eu era o cordão umbilical dela, né? E ela chegou a vender as férias dela para ficar comigo, para não deixar sozinha, para que eu pudesse aprender o trabalho, porque eu ia ficar sozinha ali naquele momento que ela tivesse de férias. E foram assim, eu tremia, eu suava quando eu tinha que fazer um preenchimento de um cheque, eu tremia, eu suava quando eu tinha que fazer qualquer serviço que ali era mais parte com papel, né? Porque na minha cabeça eu tinha que somente que limpar o chão e limpar o banheiro dos outros. E aí quando eu chego no Educafro, que meu horizonte amplia, entendeu? E que não necessariamente eu precisaria também estar naquela imobiliária. E eu lembro que elas riam muito, elas tiravam sarro, né? Elas falavam assim para mim, agora a gente tem uma formada. Você vai ser o que mesmo, Lidiane? Eu falava, você é assistente social, né? Que também tive uma patroa que era muito ruim também, viu? Ela era bem ruim, a esposa do dono da imobiliária, tá? E elas me deram muita força. E nesse período também, né, antes de chegar, eu acho que assim, a insegurança de executar um trabalho que você nunca teve contato é um desafio, né? É um desafio. Então, eu conto isso como desafio, mas eu vou falar uma coisa para vocês, meninas. Ali eu ainda achava que eu estava um pouco suave, estava uma condição boa na minha vida, né? E depois que eu saio, eu vejo que não, né? Eu acho que ali eu tentei me acomodar ali, mas eu falei, não, eu quero mais. Não é aqui, né? Como no primeiro momento, aquela mesa com o telefonezinho do lado, toda bonitinha, estava linda, eu não estava cheirando a cândida, né? Eu não estava lavando o banheiro dos outros, mas depois eu queria mais. E aí, quando eu comecei ao Educafro, é que eu ampliei, eu quero mais, eu vou buscar porque eu tenho direito e eu quero, porque violaram o meu direito até aqui. Daqui para cá, agora eu vou buscar, né? Então, eu não vejo tanto como desafio como antes, né? Da fase de criança, de adolescência e até a minha chegada no Educafro, né? Então, é nesse sentido que eu vejo, entendeu? E consegui responder a sua pergunta? Você acha que nessa tua trajetória toda, né? Oi? Nessa sua trajetória toda, de sair lá da Bahia, vir, né? Depois ter todo o trâmite todo, tudo que você viveu, né? Tudo que você sentiu, né? Que tudo que você trouxe aí de bagagem junto com você na sua história. Você acha que hoje tudo faz sentido? Não consegui entender a sua pergunta, Dani. De toda a trajetória que você teve, desde sair lá da Bahia, vai e volta, e tudo que você passou até aqui, né, de estar até onde você está hoje, você acha que tudo isso fez sentido? Para a Lidiane que é hoje. Para a Lidiane que é hoje. A pessoa que você é hoje. Tá falhando. É a internet, né? É a internet. Fez muito sentido, né? Eu não posso falar para você assim, eu sou uma vitoriosa, porque eu ainda quero mais vitórias, né? Eu quero estudar mais, né? Eu quero chegar em outros lugares, poder falar para as pessoas, olha, a gente consegue. Não é dizer assim, vai ser facinho, vai, não. Você tem os seus desafios, você também tem que respeitar os seus limites, né? Mas chegar aonde eu cheguei faz mais do que sentido, assim. Até porque eu não acreditava no primeiro momento que eu ia chegar aqui, não. Porque parecia que eu dava 2 passos para frente, 3 para trás, né? 2 para frente, 3 para trás, porque eu estava indo pelo lugar errado, né? Quando eu falo o lugar errado, eu não conhecia até então
quais os meus direitos. Então, hoje eu já conheço. Então, hoje eu já acho que o caminho é diferente. Então, faz muito, mas é muito sentido mesmo, assim, não vou usar mulher guerreira, porque a gente tem que parar com essa coisa de mulher guerreira, né? Nós temos histórias, assim, que o negócio de colocar a mulher como uma mulher maravilha, mulher guerreira, não, a mulher é mulher de luta, né? A mulher ela tem que estar em todos os lugares. Então, a gente precisa ser reconhecida mundialmente, assim, né? No sentido de que a gente sabe que a gente tem lugares ainda que a mulher ainda está no seu papel reclusa. A gente precisa sair e falar, olha, você tem que falar de igual para igual, com o homem ou com a mulher. Então, salário, tudo, a gente precisa chegar a esse ponto. Então, eu pretendo chegar aí, entendeu? Mas eu acho que um dos maiores desafios ainda, né, Lidiane, poder contar... Oi? Pode perguntar, Dani? Deixa ela terminar, deixa eu concluir. Tá Poder bom, contar. tá bom. Desculpa. Não tem problema, não. Ô, Lid, poder contar... Imagina. Eu acabei me perdendo aqui. Você pode perguntar. Você quer chegar num nível que é de igual para igual, onde o salário é igual, os direitos é igual, o respeito é igual, né? É essa sua projeção, que isso não ocorre em vários lugares, não é assim em várias profissões também. Você estava dentro dessa narrativa. Exatamente. Então, assim, quando você traz questão de direitos, é isso? Isso. Tá. A gente, como todos nós sabemos, né, o direito, ele está muito bonito nos papéis, né? A gente precisa fazer com que eles funcionem. E a gente não pode ir na truculência. Eu acho que, assim, o conhecimento, ele é a arma mais correta. O buscar o conhecimento, o estudar. E eu sempre falo para minhas atendidas, eu era uma pessoa, antes de entrar na faculdade, quando eu ia buscar o meu direito, eu ia gritando. Eu gritava e eu saía dali com o nome de barraqueira. Então, hoje, eu vou buscar o meu direito com educação. Porque se eu gritar aqui, a minha voz não vai sair, porque o outro vai gritar mais alto do que eu. Né? Então, eu preciso gritar, falar de igual, de conhecimento, tá? Então, eu não posso passar aqui, então eu tenho que ir aqui. Então, a gente tem o direito, ele já existe, a gente só precisa fazer com que ele funcione, né? O Estado, ele é violento. Ele viola o direito da mulher, ele viola o direito do negro, ele viola o direito da pessoa com deficiência. Então, a gente precisa garantir fazer, porque é muito bonito, a escrita é muito linda, né? Então, quando eu falo de direito, eu falo nessa dimensão, né? A gente tem que saber qual o caminho a gente tem que trilhar para a gente chegar em qualquer destino, né? Eu sempre vou voltar na minha história lá atrás. Antes do Educafro, eu não sabia como trilhar o caminho. E o Educafro fez com que eu soubesse qual o caminho, mas ele nunca disse, os professores lá nunca disseram para mim que seriam caminhos fáceis. Seria ter pedra. Então, para buscar o direito de entrar dentro da universidade pública, eu também tive pedras. Para permanecer dentro de algo que era direito meu, eu também tive desafios, né? Se eu chego no campo de trabalho, eu também tenho pedras. E aí eu tenho que reconhecer qual é o meu direito enquanto trabalhadora, né? Então, é isso que a gente está falando de direito. Né? Direito sem buscar ele de forma truculenta. E sim através do conhecimento. Pode perguntar, Cláudia. Que eu costumo trazer o direito nessa linha. Dentro do que ela está falando, de nós três, né, Dani e Camila, foi a que teve a oportunidade de estar mais com Lidiane, né? Eu conheci a Lidiane, eu gostei da Lidiane desde o primeiro momento, né? E assim, sem saber a história dela, gente, eu não sabia a história dela. Mas uma coisa que era muito importante para mim
Gente, um momentinho só que eu vou ter que fazer aqui, que a minha carga, essas tá se perdendo. Um momentinho. Só dando, então, continuidade, assim, é admirável escutar você falando, né, Lidiane, toda essa sua história, né? Eu sou professora de formação, fiz pedagogia, hoje eu estou como diretora, né, em uma escola pública, na qual a idade é de 6 até 12 anos, né? Então, basicamente, aí acho que você vê crianças em busca hoje, já quando estão saindo da minha escola, em busca de algo, né? E para alguns é muito difícil, né? Essa sua história tem um pouquinho de cada criança, assim, também da escola, né? A gente encontra muitas realidades, trabalho com comunidade, né? Então, assim, e quando a gente fala que eles podem, que eles conseguem, que eles vão ser uma pessoa boa, se eles correrem atrás, se eles estudarem, né? E a sua história, ela tem que se fazer muito conhecida, né? E eu acho que toda essa sua história, ela ajuda você no seu trabalho de excelência hoje, que são os seus assistidos, né? Você é o resultado, é a prova real de que o que nós iniciamos dentro da escola e falamos para eles: estudem, corram atrás, não desistam, vocês não precisam ser igual a aquelas pessoas que têm uma vida mais fácil, né? Que você não sabe o que vai acontecer, né? Nem sempre o caminho mais fácil é o melhor, né? Então, às vezes, o mais difícil, ele vai levar a gente para um lugar melhor, para ser uma pessoa melhor, né? Então, assim, eu quero deixar aqui a minha declaração de admiração, e quem sabe um dia eu vou te dar uma palestra até na minha escola, porque hoje a gente... Não, né? tá vendo, Lidiane? Tá vendo? Porque, assim, nós temos jovens de quintos anos lá, e quartos anos, são crianças, assim, que quando a gente fala, parece, assim, que a gente só está contando uma história, não uma pessoa que viveu isso, né, que está ali na rua, ou que a família tem dificuldade financeira, que luta, que batalha, e que briga com aquela criança para que aquela criança seja uma criança direita, né? Então, assim, existem várias realidades dentro de uma escola pública, né? E isso é importante. Na época dela ainda nem tinha o bullying, né? Não, eu acho que mas era bullying que tinha o nome de bullying. Eu tinha um apelido. Eu tinha um apelido que eu vou falar, porque eu acho que é bem importante isso. Eu não tinha acesso a hidratante de pele, né? Inclusive, outro dia uma amiga minha perguntou: nossa, mas sua pele brilha tanto, por causa que eu falei pele de negra, né? E aí, o que eu fazia? Eu e minhas irmãs, a gente pegava o óleo de comida, né? O óleo. Naquela época, aquele óleo na lata. Colocava na mão, colocava aquele desodorante e passava nas pernas. E como eu disse que eu recebia doação, hoje esse All-Star é a moda, né? Naquele tempo chamava Bamba. E era pobre que usava o Bamba, que hoje o All-Star, quem usa All-Star é quem tem uma, né? Compra o All-Star para passar lá em 5, 10 vezes. E como não tinha o cadastro, teve que colocar um cadastro cor de abóbora. Então ele refletia nas minhas canelas, porque tinha óleo nelas, né? E aí me chamavam de Brilhaê. E aquilo, para mim, eu chorava, porque me chamavam de Brilhaê. Minha mãe falava, e eu não falava para minha mãe que eu não queria mais usar aquele calçado, mas era o único que eu tinha para usar. E eu tinha que ir para a escola e todo mundo estava ali me chamando de Brilhaê. E imagina o sol da Bahia, aquele sol escaldante. E era estradas de terra, e era aquela terra vermelha. Eu olhava para as pernas, só tinha terra nas pernas. E hoje eu falo isso e dou risada, né? Então, olha o bullying que eu sofri lá atrás. Eu sofri bullying porque eu estava com um calçado com um cadastro diferente, que hoje é modinha. Eu sofri bullying porque eu não tinha um hidratante na pele, eu passava óleo para hidratar. E bullying porque, querendo ou não, eu tinha que ir para a escola com aquele danado daquele calçado, entendeu?
Eu não tinha para onde correr, eu tinha que ir com ele, porque era o único que eu tinha. Então, assim, hoje o bullying virou crime, né? Ninguém faz bullying para levar à morte o bullying, né? É um tema muito importante da gente se falar. Porque também me fez... Eu não conseguia identificar. Eu não conseguia identificar, né, aquilo. Na verdade, eu não identifiquei o bullying. Hoje o bullying, então, o bullying, preconceito, ele continua aí, né? Tá gritante aí, né? Continua. Outro dia eu falei para minha colega, falei assim, você acredita que eu descobri que eu usava o número 36? Eu tinha 18 anos. Ela, como assim? Eu falei, a minha mãe sempre comprou um calçado com um número a mais para a gente não perder. Então, a gente andava com aquele sapato maior e, na verdade, era o 37. E eu cheguei na loja, né? Quando eu cheguei aqui na Baixada Santista para comprar um calçado, eu pedi o 37. O vendedor falava, não, você não calça o 37. É 36, né? Porque... Então, você vê a inocência da pessoa, né? De saber qual o número do seu calçado. É uma coisa muito louca isso, né? Eu acho que eu fui aprendendo com a cidade grande, entendeu? Nesse sentido. E gente, como a Lidiane chegou... Eu confesso rápido, eu sei que a gente já está falando demais assim, mas eu falo para vocês. Só para finalizar. Outro dia eu quero falar um pouquinho. Como a Lidiane... O meu também. A Lidiane chegou no Instituto Neymar e na PAI, como assistente social. Através de currículo mesmo. E assim, na PAI, eu fui indicada, né, por uma médica que trabalha lá, que eu tenho um carinho muito grande, e aí eu comecei a trabalhar na PAI. Logo em seguida, mais ou menos um mês depois, eu fui chamada para um processo seletivo aqui no Instituto, mas é muito engraçado que quando ainda tem mais história, né, que aí eu morava na cidade de São Vicente e mudo para Praia Grande, então eu passava da faculdade à noite, eu já estava finalizando praticamente o meu curso, e aí eu passava e isso aqui estava em construção, e eu falava assim, eu vou trabalhar, eu vou ser assistente social. Daí. O seu celular para aparecer um pouco melhor o seu rosto, por favor. Tá melhor agora? Agora sim. Muito obrigada, melhorou, né? Muito obrigada. Nada. Então assim, eu acho que tudo que a gente fala positivamente acontece, né? Mas eu acho que assim, a gente já está chegando, né, no final, eu não sei, né? Eu me coloco novamente à disposição para eu contar um pouco da trajetória dentro da universidade e dentro do campo de trabalho, tá? Porque eu acho isso importante entrar, porque assim, são desafios diferentes e momentos e horas diferentes. O meu tema de TCC foi a minha história de vida, minha história dentro da universidade, o que eu passei dentro da universidade. Eu acho isso importante a gente falar. E aí, dentro do trabalho, né, que a gente entra para se reconhecer como profissional, o desafio de que você acabou de ser recém-formada e você provar para os seus colegas, para as pessoas que estão ali, que você tem condições e capacidade. Não somente dentro da PAI, como aqui no Instituto, né, enquanto profissional. Eu acho que valia a pena a gente falar um pouco sobre isso. Sim. Eu vejo que, assim, é muito importante no sentido de que, gente, quando você sai da universidade, a Camila, né, todas aí somos formadas, é outro desafio. Ali você vai para um outro ambiente, onde você tem uma responsabilidade além, né? E eu tive várias questões também dentro do local de trabalho para chegar aonde eu cheguei hoje, né? Não sou reconhecida, viu, gente? Pelo amor de Deus, e nem quero. Mas, assim, a dimensão que né? E muitas vezes pessoas se formam, não executam a profissão, porque às vezes tem medo de não dar conta, né? Eu também passei por isso. Após a minha formação, eu fiquei quase 5 meses com o currículo parado, fazendo faxina, eu ainda volto para a faxina, tá, gente? Nesse período da faculdade. E
Depois eu ainda não queria, então eu me colocava, peraí, mas eu estou formada, eu sou formada pela Universidade Federal e eu ainda estou limpando o banheiro dos outros. Eu ainda tenho essa história para contar para vocês. Tá. Ó, uma coisa que eu queria falar é assim, dentro desse resumão, que a história dela é muito mais, né? Uma das coisas assim que mais me chamou a atenção. Você vê uma mulher narrando a sua história. E o que me agrada nela, entre muitas coisas, é assim, essa mulher está sempre sorrindo. Outra coisa, ela parece que o sorriso dela é os braços abertos, que vai te acolher. Em nenhum momento você vê nessa mulher assim, uma atitude, ou seja, na entonação de voz, ou na abordagem com a gente, né? Porque ela que me recebeu quando eu cheguei na PAI, ela que me recebeu na palestra, ela que me recebeu na palestra no Instituto Neymar. Mas assim, quando eu cheguei no Instituto Neymar, eu já conhecia ela. Então, antes disso, você percebe isso. Ela parece que ela está com os braços abertos e recebendo. Quer dizer, a essência dela é tão boa que ela não se deixou contaminar, não se deixou amargurar, entristecer. Não estou falando não estou amenizando a situação. Eu estou falando o que eu percebi. Outra coisa que eu achei muito legal. A pessoa vai falar com ela, eu vi as mãezinhas da PAI e tudo, lá, e eu só observando, porque todo mundo sabe que eu sou uma pessoa que eu estou falando, mas as minhas funções trabalho, eu tenho essa capacidade. E aí, ela está brigando pelos direitos, na hora, você vê como ela fala, é como se aquela situação fosse dela. Entendeu? Então, ela resolve o problema do outro como se aquele problema fosse dela. Não é como você vê muito que acontece assim, então tá, se deu, deu, se não deu, não deu, e vamos lá. Não, nós vamos tratar disso. Nós vamos, mas dentro disso tem esses direitos. Nós vamos buscar esses caminhos. Então, gente, você percebe que ela se põe no lugar do outro e tenta, da melhor forma possível, dentro do conhecimento, das regras, da normativa da casa, fazer com que aquela pessoa obtenha o que ela precisa. E quando não dá, ela também, de uma forma muito educada, muito polite, ela faz a outra pessoa enxergar, sem magoar, você entendeu? Ela tem essa mediação. Isso eu acho muito importante. Isso foi uma das coisas que mais me cativou em você. Você não percebeu, Obrigada. mas eu estava observando. Eu costumo fazer, eu sempre falo, né? Quando eu disse que não vai na truculência, a gente tem que saber, não adianta eu chegar lá e gritar, eu tenho direito, mas direito baseado no quê? Né? Para quê? Estou no lugar certo? É sobre isso. Olha... Um podcast é pouco. Eu te falei, você não falou que palavras têm poder? Lidiane, quando o Instituto Elas para Todos estiver atuando, você vai estar conosco nessa parte de assistência social. Independente de onde você estiver trabalhando. Você pode dar uma assessoria para a gente. Entendeu? Porque a gente precisa. Aquela mãezinha que tem dúvidas e incerteza, quando ela senta e ela vê a sua forma de falar, é inspirador. Entendeu? Você é um alento no coração dessas pessoas. E assim, um detalhe, né? Em nenhum momento ela se vitimiza. É isso, gente. Eu não sabia essa palavra aí. Tu vai para Vitimeolândia, né? Não, jamais. Jamais eu vou sensacionalizar a minha história e nem me colocar no papel de vítima, jamais. Mas a postura que você tem não é nenhuma dessas, né?
Não é, né? Não, já começou na apresentação. Na apresentação, ela já veio assim, tipo, por que eu vim, né? Muito legal, gente. Eu adorei, você viu aí, Dani? Viu aí, ô Dani? Você viu? Até um pouco da realidade da doação de roupa, né? Fazia parte. Por que naquela época não existia o Bazar Helena para mim? Né? Ficou tudo, né? Ficou tudo, né? É verdade. Vocês poderiam me ajudar para eu não usar aquele sapato com aquele cadarço cor de laranja? Ô, judieira, gente. Tá na moda, tava na moda, você que não sabia. Você já estava na moda e não sabia. E olha que a minha pele usando óleo de fazer alimentos era linda. Hoje eu gasto com creme, né? E tem que estar o tempo inteiro com creme para ficar bonitinha, né? Ela linda. Você só está no quadradinho. Essa moça, ela é linda. Assim, não é só linda por dentro, ela esteticamente ela é muito bonita. Ela me mandou a foto, eu fiquei assim, ó. Gente, ela é linda. Não é que eu tô babando no ovo, é que ela é mesmo. Não, eu falo mesmo. Eu cheguei aqui para a colega, eu falei assim, nossa, teve uma moça para fazer uma palestra lá na PAI, pensa numa negra linda. E o olho dela, eu falei assim, o olho dela me encantou, assim, sabe? É isso, gente. Bom, então vamos finalizar. Vamos finalizar, tá bom? Obrigada, viu? Vamos lá. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso bate-papo entre elas com essa linda, que é a Lid, que eu já fiquei íntima dela sem conhecer pessoalmente. Mas tem uma boa notícia para vocês. A história dela não terminou aqui. Então, fiquem atentos aí que sem ser esse podcast, no outro, ela vai estar novamente com a gente. Então, fica atento para continuar essa novela, gente, porque é uma novela, né? Vamos combinar? É uma novela. Tem muita coisa para contar. Muita coisa, gente. Ela é inspiradora. É inspiradora. Obrigada. Então, assim, Lid, muito obrigada. Muito obrigada por ceder seu tempo. Muito obrigada por ceder daqui uns dias seu tempo novamente para a gente estar aqui de novo. Para a gente terminar aí de contar essa história, né? Que por mim eu fazia uma série. Como produtora, eu faria uma série, assim. Com certeza. Vamos pensar nisso. Obrigada, viu? Vamos pensar nisso. Vamos pensar? Já está escrita. Já está escrita, né? Depois a Lidiane vai conhecer lá o QG do Brechó. Vai ser muito legal, né? Então vai ser muito eu preciso me conhecer. O mês que vem eu vou estar de férias daqui do Instituto, eu vou estar na PAI, eu vou marcar um dia para eu ir aí no QG de vocês, legal, pode ser? A gente se encontra lá, a gente passa a tarde junto, a Dani faz umas fotos, né, Dani? Com certeza. Vai ser assim, uma tarde muito gostosa. Eu vou marcar direitinho. Então, assim, pessoal, eu queria agradecer a oportunidade, tá bom? Principalmente, assim, o Bazar Helena, né, a vocês pelo trabalho que eu estou iniciando para conhecer, eu pretendo conhecer mais ainda, mas eu já tenho uma admiração grande, né? A Cláudia foi uma pessoa que eu tive contato, eu espero ter bem mais ainda, né? Eu ainda vou perturbá-la muito, mas poder contar, né? Saber que um dia alguém se interessou pela minha história, eu acho que isso para mim é gratificante demais. E hoje, quando eu contei para a colega, eu falei assim, eu fui convidada para falar um pouco da minha experiência, ela falou, que bom, vai mesmo, fala, as pessoas precisam saber o que você passou. Eu falei assim, nossa, jura? Porque eu não tinha como algo importante, né? E aí a Dani chega e fala assim, olha, a sua história é importante porque outras pessoas podem se ver nesse lugar e sair desse lugar. Então, assim, a palavra que eu tenho hoje para vocês é gratidão por essa oportunidade, né? Eu não imaginei que aquela menina lá atrás, né, estaria aqui hoje falando com vocês no podcast. Mas, Lidiane, lembra que a gente estava na sua sala no Instituto do Neymar e eu falei assim, você vai no programa porque a sua história não pode morrer com você. Você tem que transmitir isso, lembra? Eu vou conversar com a produtora, por quê? Por causa que as pessoas precisam de Lidiane, como a Camila falou.
Porque uma coisa é a gente falar no nosso trabalho, a Dani falar no trabalho dela, outra coisa ela vê que é real, que nem o João da outra entrevista. A criança se inspira no João, entendeu? A Cláudia, a Camila, a Dani se inspira na Lidiane, e assim, é um efeito propagador. Isso que a gente precisa. Sim, e assim, né? Quantas Lidianes que tem por aí? De repente tá no vitimismo, né? E aí, de repente, ouve e fala assim: uai, nossa, mas olha, essa mulher ela saiu lá da Bahia. O que ela vem fazer aqui, gente, né? Então tem tudo isso. Então, assim, muito obrigada, gente. Obrigada, muito obrigada. Tem informações finais? Não, né? Informações finais, não. Não. Gente, a Dani vai fazer a filmagem. Ela vai colocar o telefone do brechó de Helena, o WhatsApp. Marque o atendimento com hora marcada. As doações. Novembro e dezembro temos brechó itinerante. Depois vai nas mídias, vai ter a agenda. Então, assim, nós temos muito trabalho e contamos com vocês. Outra coisa, o projeto está precisando de voluntários, né, Dani? Com certeza. Entendeu? Porque a gente tem muitos eventos, o grupo não supre, então você que está nos assistindo, que se identifica com o nosso trabalho e quer nos ajudar, através do WhatsApp, através das mídias sociais, você entra em contato. Né, Cláudia? Não precisa ter nada fixo. Às vezes um dia você vê não é evento, fixo, gente. Às vezes você pode doar 2 horinhas, ou num evento específico, entendeu? Não é para ficar fixo. É para nos ajudar em assuntos pontuais. E também eu vou aproveitando para pedir, só para avisar que já já a gente vai estar pedindo as madrinhas para o Natal. Isso, gente, isso. Né? Estamos chegando no mês de Natal. A partir de segunda-feira a gente já vai lançar essa campanha, Dani Responsável. Ela vai me matar, eu só vou mandando para ela. Precisamos, então, Dani, 70 crianças, Dani, 70 crianças. São 70 madrinhas. Os brinquedos nós conseguimos os 70 brinquedos. O voluntário que eu preciso de mais pressa é o de mídia. Assim, pra onde? Entendeu? Tá sem fazer nada e curte esse negócio de redes sociais. Tá na faculdade, quer precisar fazer estágio, precisa se aprimorar. Isso. Na prática. Venha aprender com a tia Dani. Isso. E olha que a gente assina depois o seu voluntariado, que a empresa é tudo regulamentado, hein, gente? Isso aí. Perfeito. Gente, um beijo. Beijo, Dani. Beijo, Camila. Até o próximo evento. Tchau. Obrigada, Lídia.